YouTube. E se você quiser mandar... Um projeto, uma PEC, que aumenta de 12 para 36 milhões, não é isso? Isso. Isso. No mínimo, né? No mínimo. Você sabe quanto que o Supremo Tribunal Federal gasta com lagosta, com camarão, com vinho, com uísque, que é o levantamento que eu vou apresentar aqui no pronunciamento do Senado na próxima quinta-feira? Sabe quanto? Não. Por ano? 12 milhões. 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 Ah, tá. A gente está Com falando almoço. de bilhões, né, senador? O repasse da União, complementação da União. Mas eu estou falando só de um poder, da Suprema Corte. Imagine o resto. Olá. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. Mas ele vai acabar em 2020. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que apresentou uma proposta de emenda à Constituição para tornar o Fundeb permanente. Seja bem-vindo, senador. Bem-vindo, sempre estou na TV Senado, com a sua abismal audiência. E que prazer aqui no programa Argumento estar com uma jornalista das raras, que sabe perguntar, como a Renata de Paula. Ela, assim como a Zileide Silva, da TV Globo, que também sabe. Embora, Zileide, você não tenha colocado o pronunciamento do Cajuru no aniversário da TV Globo. Mas não foi por culpa dela, foi por culpa do chefe dela. Mas não me faz nenhuma falta. Eu prefiro dar entrevista à TV Senado do que à TV Globo. Senador, voltando a falar sobre a PEC do Fundeb. Que é um assunto importantíssimo. Exatamente. E segundo a justificativa da PEC que o senhor apresentou, os recursos saltaram de 35,2 bilhões em 2006, quando ainda era o Fundef, para 136 bilhões no ano passado. E a complementação da União foi de 492 milhões de reais em 2006 para cerca de 14 bilhões em 2018. Quando a gente olha para essa dimensão de recursos, como que a gente pode explicar qual que é a importância do Fundeb para a educação pública no país hoje? Renata, eu vou seguir então números, já que você apresentou aqui dados financeiros. A continuidade do Fundeb, porque a discussão tem que acontecer agora, e na reunião de líderes do Senado com o presidente Davi Alcolumbre, me lembro muito bem, e faço justiça aqui ao senador Eduardo Braga, que disse: essa PEC apresentada pelo senador Cajuru, ela tem que ser cumprimentada e já executada agora, ou seja, tem que começar a discuti-la agora. Não pode discutir o ano que vem, que será tarde. O ano que vem ela acaba. Então vamos a números. Tudo que você apresentou, Renata, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, eu recordo-me que, tendo e sendo permanente o Fundeb, nós vamos atender a 65 milhões de crianças, de estudantes. Então, o que é melhor? Esses números que você apresentou são melhores do que esse que eu apresento? 65 milhões de crianças. Somente no meu estado de Goiás, são mais de 600 mil crianças. Então, como que ele pode acabar? Não pode acabar o Fundeb, jamais, em hipótese alguma. Vamos explicar para o telespectador, senador, hoje o Fundeb, ele está no ato das disposições transitórias da Constituição. Ele foi criado para ser um fundo provisório de financiamento da educação básica, para melhorar a educação básica. Ele veio em substituição a um fundo que existia só para ensino fundamental, né? E agora a ideia é que ele vá para o corpo da Constituição, né? Como é que funciona esse fundo, senador? Bom, a questão primeiro aí do provisório para mim é só mandato, né? Tanto que o meu primeiro projeto de lei é o fim da reeleição no Executivo para prefeitos, presidentes e governadores, dando mais um ano de mandato, né? Então seriam 5 anos e pronto. Volta para casa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos netos. Reeleição é um câncer neste país, até porque
obedeço o presidente Bolsonaro, que na campanha eleitoral propagou publicamente, em rádio, em televisão, em jornais e em discursos, que ele era contra a reeleição. No entanto, agora já mudou de opinião. Está gostando do poder, já deu entrevistas, afirmando que a população o quer por mais 4 anos. Eu gostaria de saber, presidente querido, que população é essa? Quem falou isso para o senhor, além de seus familiares? Né? E tenho certeza que não foi sua esposa, que é muito sensível, muito sensata, muito equilibrada, a senhora Michele Bolsonaro. Então, precisa combinar isso com a população. Isso aqui é aquela velha história do Garrincha, jogador de futebol, você nem nascida era, que quando o treinador falava para ele, olha, vamos fazer assim, 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 Garrincha, joga para cá, toca para cá, faz isso, que vamos chegar ao gol. Aí ele perguntava para o treinador, mas isso foi combinado com o adversário? Ou seja, o adversário está sabendo disso? Porque aqui está tudo bonito, né? Teoricamente falando, né? Então, presidente, combine isso com a população. Em relação ao que você falou, a Renata colocou, o fundo. Vamos ser sinceros, com o tanto que se gasta nesse país, com os trilhões de reais que a nossa classe política gasta e não aceita cortar na própria carne o que ela custa, porque se a classe política aceitasse cortar 50% dos seus gastos, Renata de Paula, pátria amada, nós não precisaríamos de reforma da Previdência. Estaremos aqui hoje discutindo a necessária reforma tributária, posteriormente a reforma política, depois a reforma de Estado. Então, como discutir um fundo de tamanha importância, que nunca poderia ter sido provisório e já deveria ter nascido permanente, pois trata-se de educação, que é prioridade, o resto é perfumaria. Então, como que nós podemos discutir um fundo tão necessário como esse, meu Deus? Senador, sobre um detalhe da proposta, né? Você está analisando a minha proposta? Sim, a proposta de emenda à Constituição que o senhor apresentou, ele prevê que a complementação da União para o Fundeb, ela suba dos atuais 10% para 30%. Sim, 20%, né? A mais. Então, a gente está falando... Custa muito? Não, a gente está falando de... Saltaria de um mínimo de 12 bilhões, porque a complementação da União no ano passado foi de 14, para mas mais assim... De 100. Para 36. Desculpa, para 36. Para 36 bilhões. 3 vezes mais. E o Fundeb, ele fica fora do limite do teto de gastos públicos, estabelecido pelo teto constitucional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a desvinculação de receitas. O senhor acredita que vai ter apoio do governo para essa proposta? Eu não estou preocupado com o apoio do governo. Primeiro, eu preciso do apoio dos senadores aqui dessa casa, do Congresso Nacional. Tendo o apoio deles, pronto. Eu amo o ministro Paulo Guedes, o admiro, sou amigo dele, especialmente dos familiares dele. Agora, não posso crer que um homem público, que um brasileiro tão apaixonado pela nossa pátria como o ministro Paulo Guedes, vá ser contra a permanência do Fundeb, né, pensando ele da forma apaixonante, como pensa, na reforma da Previdência. Ele não veio aqui só para aprovar a reforma da Previdência e voltar para a casa dele. Pelo que o senhor percebeu na reunião de líderes, há um consenso total sobre a necessidade dessa proposta caminhar. Porque somos 19 líderes, né, Renata? E unanimemente todos concordaram comigo para já discutirmos agora, porque assim como você, Renata de Paula, fez essa observação, senhoras e senhores, outros senadores também fizeram esse questionamento. Cajuru, mas e o ministro Paulo Guedes? Ele vai aceitar? Eu não posso acreditar que ele queira prejudicar, repito, 65 milhões de crianças neste país. Senador, já existe uma proposta que está em avaliação na Câmara dos Deputados, em processo bastante avançado, já foram mais de 20 audiências públicas, né, que trataram é uma proposta de emenda à Constituição também para tornar o Fundeb permanente. Tem uma outra proposta que estava em tramitação no Senado, foi arquivada e tem um requerimento para desarquivamento, mas elas são todas muito convergentes, tanto a sua quanto a do Senado, quanto a da Câmara. A que está na Câmara, né? Qual
importância desse debate andar, né? Porque uma proposta precisaria ser aprovada para garantir a continuidade do Fundeb, né? Politicamente, como o senhor imagina a importância desse debate acontecer paralelamente? Eu vejo que, Renata de Paula, a discussão política ela é muito menor, né? A meu ver, ela é muito insignificante. A discussão aí é social, né? É educacional. O parlamentar que aqui está em Brasília, que não tiver prioridade pela educação, ele não pode estar aqui, né? Peça renúncia, volte a ser vereador, volte a ser o que quiser, mas discussão política disso? Qual o motivo para politicamente discutirmos algo que vai aumentar de 12 para 36 milhões? Tem outros aspectos, né, senador? Alguns analistas na área da educação falam que é possível aprimorar os mecanismos de distribuição de recursos do Fundeb, né? Eles acham que o caráter redistributivo dele pode ser melhorado numa nova proposta. É uma proposta do Todos pela Educação. E o projeto não prevê nenhuma mudança nesse sentido, né? Não sei se o senhor imagina remeter para a regulamentação posterior, mas o que o senhor imagina? Por exemplo, municípios que recebem recursos, porque são municípios pobres, né? Municípios de estados pobres, mas municípios ricos, acabam recebendo recursos. E municípios que são pobres em estados ricos não recebem a complementação. Né? Então, assim, o caráter redistributivo, o senhor imagina que ele vai ser remetido a uma legislação complementar ou o senhor acha que é possível incluir isso na Constituição também? Renata, fosse você senadora, você concorda que você poderia apresentar emendas aí? Você poderia apresentar aí sugestões para melhorar essa minha PEC? A ideia é trazer para o debate. Trago para o debate. Quem tiver boa ideia, eu aceito, eu acato. Agora, me permita, quando você fala de analista econômico, eu tenho pavor. Ah, não, esses foram de educação mesmo. Eu vou chegar lá. Primeiro eu falei do econômico. Todo analista econômico, quando ele emite uma opinião, eu faço exatamente o contrário dele. E dá certo. Todo economista, quando ele fala, inflação, economia, eu falo, vai acontecer o contrário. Agora eu vou chegar ao analista educacional. Esse é o mesmo. Tudo que ele pensa, eu penso o contrário dele. Curto e grosso. Não estou nem um pouco preocupado com a opinião dele. Dos analistas econômicos? Não, nenhuma preocupação tem. Minha preocupação é a opinião da nação brasileira e dos parlamentares aqui. Analista educacional, o que ele falar, eu faço o contrário. Tá certo. Dá certo na vida, sabia? Inclusive como jornalista. Você que é boa jornalista, preste atenção em outros. O que eles fizerem no ar, você faça o contrário que você vai dar certo. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, sobre a PEC que trata de tornar o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, um fundo permanente. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outras da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar... Um projeto, uma PEC, que aumenta de 12 para 36 milhões, não é isso? Isso. Você no sabe, mínimo, né? No mínimo. Você sabe quanto que o Supremo Tribunal Federal gasta com lagosta, com camarão, com vinho, com uísque, que é o levantamento que eu vou apresentar aqui no pronunciamento do Senado na próxima quinta-feira? Sabe quanto? Não. Por ano? 12 milhões. Milhões? Milhões. Ah, tá. A gente está falando almoço. De bilhões, né, senador? O repasse da União, complementação da União. Mas eu estou falando só de um poder, da Suprema Corte. Imagine o resto. O Executivo custa 3 trilhões. E nós vamos discutir 36 para 65 milhões de crianças. Desculpem. Peço desculpas. Imagina, senador. Obrigada pela atenção e até a próxima.